Eu entrevisto o economista Rodolfo Viana do DIEESE. Hoje nós nos encontramos no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, onde ele responde pela subseção do DIEESE. Rodolfo, eu não ganho salário mínimo, graças a Deus, você também não, mas cerca de 48 milhões de brasileiros vivem direta ou indiretamente do salário mínimo, sejam trabalhadores da ativa, sejam eles aposentados, sejam eles pensionistas. O governo congelou o salário mínimo. E ia ser 1.040, agora caiu para 1.039 e sabe lá se não será um valor menor ainda. Não aumentar o salário mínimo é ódio de classe, é ódio contra os pobres ou é burrice na gestão econômica da nação? Bom, João, eu diria que é um pouco dos dois, viu? Porque, na verdade, o salário mínimo, essa atual equipe econômica só olha do ponto de vista fiscal do Estado, né? Tanto é que as manchetes que tratam disso já falam que o governo vai economizar dinheiro a não aumentar o salário mínimo, o que acaba sendo uma grande burrice, né? Porque, primeiro, a economia em frangalhos como ela está, uma das questões principais para poder aquecer a economia seria a demanda interna. Como você aumenta a demanda interna? Aumentando o salário mínimo, porque quem ganha salário mínimo não tem a menor condição de poupar dinheiro. Então, o que ele ganha automaticamente vira consumo, que vai virar despesa, que vai virar mais demanda na economia, ajudando a retomar o crescimento, né? E por outro lado, você tem um problema sério que você para uma política que foi muito exitosa de recomposição do salário mínimo, né? Nos últimos anos, o Brasil teve aumentos aí de mais de 70% real do salário mínimo, que ajudou muito a enfrentar a crise econômica, inclusive em 2008, 2009, e melhorar um pouco o padrão de vida do trabalhador. E lembrando que o nosso salário mínimo é que talvez seja 1.039, né? Talvez porque vai depender da inflação a ser fechada lá em dezembro, ele ainda é muito abaixo daquilo que a Constituição manda, né? O DIEESE mede o salário mínimo necessário há algumas décadas e hoje o Brasil deveria ter um salário mínimo por volta de R$ 4.000. Então esse valor está muito aquém ainda do mínimo necessário para poder suprir as necessidades de uma família. Perfeito. Rodolfo, quando se fala em aumento de salário mínimo, há sempre uma cantilena, uma novela de que os pequenos municípios não resistiriam. Mas, por outro lado, você observa que exatamente esses pequenos municípios dependem muito da verba dos aposentados, dos proventos dos aposentados. De modo que eu não vejo contradição entre aumentar o salário mínimo e manter o ritmo econômico das pequenas cidades. Tem algum problema, algum embaraço nisso? Não, na verdade, você teria uma compensação favorável, né? Porque, como você bem colocou, mais da metade dos municípios brasileiros, a maior renda que gera naquelas cidades tem a ver com a aposentadoria. E como você aumenta o salário mínimo, você puxa também esses trabalhadores que estão aposentados hoje, que recebem o salário mínimo, esse seria um incremento na renda e a taxa do município ela seria até melhorada com relação ao aumento, né? Então eu vejo muito mais uma questão de classe mesmo do que algo economicamente provado de que o salário mínimo vai gerar um problema fiscal para os estados, ou municípios, no caso. Obrigado, Rodolfo Viana. Vamos todos nós defender o salário mínimo, criação do Getúlio Vargas, salário mínimo que durante o governo Juscelino Kubitschek teve um ápice, né? E as pessoas viviam com dignidade ganhando salário mínimo, e ao movimento sindical, que às vezes discute tanta abstração, tanta lateralidade, ficar pegando avião para Brasília para não resolver nada, vamos defender o salário mínimo, porque o salário mínimo tem a ver com a dignidade, com a sobrevivência física de milhões e milhões de irmãos brasileiros.